Eu sou professora Fabi e sou professora atualmente do 6º ano aqui do Jardim do Cajueiro. E a minha relação com a pedagogia Waldorf e com Barra Grande vem de longa data. Então eu moro aqui já há 19 anos e desde que eu cheguei eu me encantei com a doçura, com a liberdade da infância que era vivenciada aqui e com encontros que esse destino nos faz. Eu encontrei um grupo de pessoas que também tinham esse mesmo propósito de trazer uma educação livre e tão amorosa para esse lugar, privilegiando o social. E assim foi o primeiro embrião do Jardim do Cajueiro, que foi amadurecendo, e em 2006 a gente abriu 2 turminhas de jardim, uma de manhã e uma de tarde, na qual eu era professora de jardim. 2020 foi um ano que começou com desafios muito bonitos no Jardim do Cajueiro. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu ter ensino fundamental 2. O primeiro 6º ano do Jardim do Cajueiro. Esse era um sonho que a gente vinha buscando e chegou o momento. Assim como foi um marco muito importante para a biografia do Jardim do Cajueiro, o 6º ano é um marco também na biografia desses jovens, né, que já não podem mais ser chamados de crianças, em que eles passam, né, por volta desses 12 anos, eles passam por uma transformação muito marcada, assim, né, muito importante na vida deles. Então eles ganham uma corporalidade, seus ossos ganham um peso, né, e eles dão essa esticada. Começa uma diferenciação mais acentuada entre os meninos e as meninas, e eles têm uma relação, um olhar para a vida já com uma separação maior. Eles têm uma crítica e eles começam a ter mais essa percepção da causa e efeito, e o professor e os pais também, né, são os primeiros que notam essa característica tão marcante nessa biografia, e a gente tem esse desafio de acompanhar, de trazer realmente um conteúdo e um olhar para que esse desenvolvimento aconteça com todas as belezas e dores que são necessárias para o desenvolvimento, mas com equilíbrio, com serenidade, com carinho, né? E o currículo, ele é feito, né, assim como nos outros anos, ele traz essas características, né? Então, a gente começa o mundo das ciências, a gente tem a geometria, que traz, né, essa precisão. A criança nessa idade, ela não quer mais esses contos de fada, essa coisa de pensar na vida como um passe de mágica. Ela precisa entender o que acontece, como é, quais são as regras. Isso é fundamental, que o adulto traga essa postura de trazer as regras, entender, explicar com interesse e com bastante verdade, né, e beleza, como a vida funciona. A gente começou o ano com esse empenho, né, com essa alegria, com a época de geometria. E então eles começaram a ver essas formas maravilhosas, né? Então o círculo, todas essas mandalas que aparecem, eles ganham os instrumentos, então compasso, esquadro, e essa geometria traz essa precisão, essa necessidade de fazer as coisas com muito capricho, com muita calma. E foi um encantamento, eles ficaram, assim, muito felizes. É uma época que é vivenciada, assim, com muita alegria mesmo, né? É um alimento muito rico para eles nesse momento. E depois passamos para Roma, né? E Roma tem isso também, que traz esse alimento anímico muito importante para eles, que é essa regra, né? A lei, essa retidão, né? Essa postura que eles têm que ter. Isso é vivenciado com todas as histórias, com ritmos marcados. E nesse momento tivemos aí uma regra que nos apareceu, que foi essa necessidade de ir para casa e se fechar. Então, quando estávamos na nossa época de história, vivenciando as regras, as normas, né, essa conquista de Roma, nós nos deparamos com uma nova regra, né, que foi essa necessidade de ir para casa.
Então foi um suspense com um mix, né, de interromper uma coisa tão esperada, com esse medo, né, o que será isso? E a gente então ficou uma semana, segunda semana, sem entender se estávamos esperando voltar ou se era logo, e logo a gente percebeu que ia demorar um pouco mais. Então, ainda nesse momento de espera, a gente caminhou pela retrospectiva. Então, a gente foi revendo tudo que precisava ser fortalecido, que faz parte também da vivência do nosso currículo, sempre ter retrospectivas e fortalecer, né? Então, o português, a matemática. Então, a gente revisitou contas antigas, fortaleceu um pouquinho esse conhecimento, à espera de alguma novidade. E essa novidade não chegou e a gente, então, deu mais um passo, que foi aprender a criar novidades e construir esse currículo que é tão baseado na vivência, no encontro, na troca, à distância. Então, a ideia, apesar deles serem já um pouco maiores, né, eles são a turma mais velha da escola, a gente teve um desafio e uma vontade de não se entregar completamente para a tecnologia. A ideia é que a tecnologia fosse um apoio, sim, mas fortalecer essa vivência em casa, essa vivência da leitura, da troca, e também respeitando a gama gigantesca de situações familiares que a gente vive, né? Acho que em geral, em todas as escolas, e aqui no Jardim do Cajueiro ainda mais. E aí, então, a gente começou um material entregue à distância, né, de forma remota, mas com encontros via Zoom para ter esse olho no olho, né? O sexto ano, na nossa história, teve uma coisa muito diferente, que a professora, no caso eu, também é minha primeira turma, e é a primeira vez que ele acontece. Então, também esse conhecimento dessa nova fase da criança teve que ser vivenciada e procurada via encontros virtuais na nossa realidade, o que foi um desafio para todos, para as crianças em relação ao professor e para o professor em relação às crianças e às famílias. No sexto ano, a gente teve uma realidade em que eles têm uma certa autonomia em relação aos pais. Então, a minha relação foi bem direta neles, né? Então, claro que tem todo o entorno familiar que dificulta ou ajuda esse empenho das crianças, e foi bem claro entre elas que a gente teve momentos de mais empenho, de menos empenho, de mais ânimo, menos ânimo, organizações diferentes, mas a gente conseguiu ir junto, se desdobrando e criando esse caminho do formato do Jardim do Cajueiro, sexto ano, 2020. E a gente, então, depois dessa época, entrou uma grande época do sexto ano, que marca, né, que é a chegada das ciências, né? Então, eu busquei propor algumas experiências que eu avaliei que daria para eles fazerem em casa, e que, então, em cima dessas experiências, a gente conseguisse compartilhar as nossas vivências. Então, a gente voltou para a história, continuou a história de Roma, né, no seu ápice e no declínio. A gente caminhou para astronomia, né, que é uma época também muito linda, e a gente mora num lugar muito privilegiado, que tem essa possibilidade, né, de observação da natureza. E permeando tudo isso tem a matemática e o português, e tem também, fundamental no nosso caminho, as artes, os trabalhos manuais. Então, a gente optou por fazer um bicho todo mundo junto, e então apareceram os elefantes. E assim a gente percorreu o currículo todo. Algumas coisas terão que ser revisitadas, mas tem um saldo muito positivo de que a gente superou momentos muito desafiadores, tanto de grupo, quanto cognitivos, quanto individuais da vida de cada um. E construiu, acho que assim, ficou uma coisa que assim, passamos por esse sexto ano e ano que vem temos sétimo ano.
né? Acho que isso vai ser uma alegria muito grande. Com certeza teremos um pezinho ainda no 6º ano de resgate de situações que ainda precisarão ser retomadas e vivenciadas, coisas importantes, encantadoras, que a gente não quer que se perca. Mas teremos 7º ano e com também desafios, a gente sabe, mas acreditando que seguimos em frente, e esse foi o biográfico, né, dessas crianças, da professora do Jardim do Cajueiro, assim como da toda a humanidade, né, que passou por esse momento. Mas encerraremos o ano com um 6º ano completo, o primeiro 6º ano do Jardim do Cajueiro.